Fala, família Palmeiras, sabadão, com algumas notícias do Verdão aí. Roger Guedes, será que vem? Você aceitaria o Roger Guedes novamente aí, torcedor? E Leila também, hein? Já falou que a renovação aí do Abel já está caminhada, tá tudo certo. Então, torcedor, vai ter renovação sim com o homem vai ficar. Então, segue aí as notícias do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dê seu like e bora para as notícias. Vem o líder do Campeonato Brasileiro, vou trazer a Júlia Dotto aqui para responder algumas dúvidas, porque parece, né, minha amiga? Boa tarde para você, que o Abel tá planejando algumas mudanças para esse clássico, né? Fala, Ju, boa tarde para você e para quem nos acompanha. É isso, ele preparou no treinamento hoje, o último treinamento pela manhã aqui na Academia de Futebol, a equipe que vai a campo contra o São Paulo amanhã. Os jogadores estão saindo, inclusive a torcida também já está por aqui, aproveitando. Não consigo nem ver quem é o jogador que está nesse carro, porque a torcida o engoliu. Mas fato é, gente, que o Palmeiras volta hoje à noite para ficar concentrado aqui na Academia de Futebol e o Abel Ferreira pode sim promover algumas mudanças. Por exemplo, o Paulinho, que ainda não teve nenhum jogo como titular, ele já fez 6 partidas pelo Palmeiras desde que se recuperou da cirurgia na tíbia, mas ainda não está 100% liberado pelo departamento médico, por isso ainda não teve condições de estrear como titular. Se ele jogar nesse domingo, será no lugar de Facundo Torres, o incansável Facundo, que está vivendo uma sequência de 20 jogos consecutivos pelo Verdão. O Palmeiras que tem prezado por fazer um rodízio nos seus jogadores, na defesa, no meio-campo. E no caso do Facundo Torres ainda não teve condições de trocar. Talvez agora com o Paulinho seja uma possibilidade aí para a estreia nesse domingo. O Palmeiras que prevê casa cheia em Barueri, expectativa de quebra de recorde de ingressos. Atualmente o maior público do estádio é de 29.600 torcedores, Jojo. Obrigada, Júlia Dotto, trazendo as informações do Palmeiras. E o palmeirense, ele deve lembrar do Argel Fuchs, né? Zagueiro dos anos 2000, estilo xerifão. Agora tem um outro Fuchs que está conquistando Abel Ferreira e a torcida também. Será que eles são parentes? A H. Ribeiro tirou essa dúvida pra gente em um papo super descontraído. Sorrisão no rosto e cheio de resenha. Bruno Fuchs tem 26 anos, já passou pelo Internacional, pelo Atlético Mineiro, mas ainda não tinha falado assim numa entrevista exclusiva. Então foi melhor explicar logo como funciona esse negócio. Bruno, normalmente em entrevista a gente começa sempre com uma pergunta leve, né? Mas no seu caso, como é uma questão muito polêmica, eu preciso perguntar: fato ou fake? Você é sobrinho do Argel Fuchs? Fake demais. É fake? Fake, muito fake. Conheço o Argel, eventualmente, né? Encontrei ele no restaurante, tive que saber o sobrenome dele, né? E conhecia ele pela história e tudo mais. Mas realmente é fake, a não ser que seja muito distante. E nem a gente sabe, nem eu, nem ele saiba. Mas é um cara super bacana, teve uma história no Palmeiras também. Mas fato é que você faz aniversário 1º de abril, isso é verdade? Isso é verdade. Embora pareça fake também. É o que todo mundo acha, né? Todo mundo acha que é mentira, né? Bruno não foi uma contratação assim super badalada. Ele chegou no início do ano numa troca que levou o Caio Paulista pro Galo e aos poucos apareceu como opção na zaga do Palmeiras até se sentir em casa. Você chega num clube, você chega assim, né? Pô, onde é que eu tô indo? Ainda mais sendo o Palmeiras, né? A gente vê que isso, o ego, a gente fala muito em ego, né? É deixado de lado aqui. E olha, dá pra perceber que o Bruno foi bem recebido. Tanto que o Estevão fez questão de dar um oi ali no meio da conversa. Oi, entrevistante, obrigado. E tem amizades mais antigas também, como a do Paulinho, que foi companheiro dele no Galo e no ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele é um amigo, né, de antes, como você falou. Já tinha ido para a seleção com ele e a gente foi criando essa amizade, foi criando esse laço e quando chegou a notícia que eu estava para vir para cá, ele foi o primeiro a me mandar mensagem. Todo mundo me acolheu bem, o professor também, a comissão técnica. Já acostumou com o jeitão do Abel? Já. Ele é tranquilo, ele é um cara tranquilo, Vocês que tiram ele um pouco do sério, eu acho. Vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês sabem. Dos últimos 11 jogos, Bruno Fuchs estava em campo em 9. Só vitórias. Quando ficou fora, o Palmeiras perdeu para o Bahia. E apesar dos números a favor, lidar com a expectativa dos torcedores, ainda mais em redes sociais, nem sempre é fácil. Até mesmo para alguém que fazia várias lives trocando ideia com a galera durante a pandemia. Você foi atrás disso aí. Eu acho que era mais menino também na época, né?
era menino, era novo, então gostava muito de estar na rede social. Larga fora, Cupincha. Tem gente que te ajuda, mas tem gente que te atrapalha. Cristiano Ronaldo é criticado, o Messi é criticado, como que o Bruno Fux não vai ser, hein? Para quem critica, os resultados. O Palmeiras do Bruno Fux é líder do Brasileirão e está classificado para as oitavas da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Já dá para começar a pensar no Mundial. E agora a gente está dando foco a cada jogo, quando é brasileiro, quando é Copa do Brasil, e assim, Libertadores também. E acho que a gente tem que manter assim, pensar agora no São Paulo, que é o próximo jogo, e o Mundial a gente deixa um pouquinho para depois, quando for lá o Abel vai saber o que fazer. A única certeza no momento é que ele quer ficar no Palmeiras, mesmo quando acabar o contrato de empréstimo no fim do ano. Pô, essa aí é óbvio que sim, né? Mas aí jogar com essa aí é difícil. Não, mas por mim, com certeza, é um desejo que eu tenho. A felicidade entrega, né? E Bruno Fux tá aí pra provar que zagueiro também pode sorrir, sim. Tem o Mikael aí, já que não fala nada. Tem cara fechado. Valeu. A hora do reencontro. Veiga partiu! Gol! Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar após a polêmica semifinal do Paulistão de 2025, em que deu Verdão. Rafael Veiga! O fato é que agora o cenário é outro e o estádio também. Por conta de shows no Allianz Parque, a partida será na Arena Barueri. Desde a semifinal, o Palmeiras entrou em campo 14 vezes, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time de Abel é o líder do Brasileirão e do Grupo G da Libertadores, no qual já está classificado, além de ter vantagem contra o Ceará na Copa do Brasil. Não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e, quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. Do outro lado, Luiz Beldia conviveu com a pressão após a eliminação, mas conseguiu contornar a situação. Em 12 partidas, são 5 vitórias e 7 empates. Líder do Grupo D da Liberta, vantagem contra o Náutico na Copa do Brasil e com 6 empates em 7 rodadas do Brasileirão, está na modesta 11ª posição, mas invicto. Estou contente pelo plantel, por todos os jogadores, pelo staff, pelos diretores e principalmente pelos torcedores. Por todos os dirigentes, por todos os torcedores. É uma linda alegria para todos nós. Desde que chegou ao Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira enfrentou São Paulo em 26 oportunidades. Obteve 9 vitórias e perdeu 7 vezes. O São Paulo é o time brasileiro que mais vezes venceu o Palmeiras de Abel. E ainda tivemos 10 empates. E mais, em 7 oportunidades, Abel Ferreira enfrentou São Paulo em mata-mata. O tricolor paulista levou a melhor em 4 e o Palmeiras de Abel em 3. Eis aí a rivalidade, a pedra no sapato. Em contrapartida, o treinador argentino Luiz Beldia, à beira do gramado, ainda não venceu o Palmeiras. 2 empates e 2 derrotas. O Choque Rei marca também o bom momento de 2 atacantes, Vitor Roque e André Silva. O palmeirense, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, passou mais de 900 minutos sem balançar a rede desde que chegou. Fez contra o Vasco e voltou a marcar contra o Cerro Porteño. O exemplo do que é resiliência de um jogador, Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. Eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade. O São Paulino já vinha de boa fase e, com a lesão de Caleri, tem a missão de substituir o ídolo tricolor. O camisa 17 é o artilheiro do time no ano. Já são 10 gols em 24 partidas. Então,
Então isto marca que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir. Aonde queremos ir. Vem aí pela segunda vez na história um choque rei na Arena Barueri. Eu não tenho nada contra o Barueri. Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times da Libertadores até o momento, se encontram domingo pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que o Verdão também comanda a tabela e que vai reservar nas próximas rodadas, além do clássico contra o rival, duelos diretos contra o segundo colocado Bragantino, o terceiro Flamengo e o quarto Cruzeiro. Temos muitos adversários pela frente. Temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só, a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim e lutar por títulos. Com o elenco mais completo nas mãos, Abel tem rodado bastante os jogadores. Ele não repete uma escalação por 2 jogos seguidos desde a 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Paulista, ainda em fevereiro. No choque rei, o Verdão deve começar com Felipe Anderson, preservado na vitória sobre o Cerro Porteño anteontem, Piquerez, que ficou no banco no Paraguai, e Richard Rios, que só atuou no segundo tempo. Assim, a provável escalação deve ter o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Neste brasileiro, o Palmeiras ganhou 5 partidas, empatou uma e perdeu outra. E vai defender neste domingo um retrospecto recente positivo diante do tricolor, para quem não perde desde 2023. Desde então, em 7 jogos, ganhou 3 e empatou 4. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. O clássico será na Arena Barueri, estádio onde o clube conquistou sobre o Corinthians em abril a vitória de número 3.500 de sua história e que neste domingo, com ingressos a preços bem mais acessíveis do que o normal, estará lotado. Eu só queria aproveitar o ensejo, depois o José Paes pode até vir aí para ver se ele escutou algum zum também, porque nas últimas horas a gente escutou um burburinho de que o Roger Guedes gostaria de voltar para o futebol brasileiro e o Palmeiras poderia ser uma alternativa. Eu não tenho essa informação, estou tentando buscar, não tenho nenhuma confirmação, mas como é um burburinho, não custa a gente pelo menos colocar em discussão para saber se o torcedor, por exemplo, gostaria ou não de ver o Roger Guedes de volta. Eu falo o seguinte, na época em que ele apareceu no Palmeiras, ele era muito jovem, imaturo e era mimizento. Ele se achava mais do que era. Mas já jogava muito. Então, jogava muito. Só que ele acabou tentando se sobressair num elenco que tinha muita cobra criada. Felipe Melo, Jailson, Fernando Praz, Edu Dracena. Era um time assim muito complicado para você, menininho, querer botar a banca. E aí, tanto é que teve aquela cena que eles arrebentaram com ele no campo de treino lá e ele foi embora. Aí no Corinthians, um pouco mais maduro, ele chegou e era o dono do time. Ele arrebentou, foi artilheiro do time, jogava muito. Foi embora para ganhar dinheiro. Como jogador de futebol, eu acho ele excelente. Até pensando na saída do Estevão, por que não como uma alternativa para compor o elenco lá na frente? Eu acharia uma boa. E o Abel sabe lidar com um jogador difícil. Muito bom. Você acha uma boa Roger Guedes no Palmeiras? Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians e até o que ele desempenhou no Palmeiras, quando mais jovem, sem dúvida nenhuma vai ser um grande reforço. É outro jogador que conseguiria manter o nível do ataque, mesmo com a saída do Estevão, que é um jogador que a gente sabe não é fácil de repor. Ai, acho que isso é coisa de gente nova. Mas ele é novo ainda. Não, sei, um ar novo, né? Sei. Se não tiver um ar novo bom, pode ser um ar médio ótimo. Vai que surge um outro Estevão, um outro Hendrick na base. Não tem pra surgir agora. Não A tem. gente... Galera, Leila aí falando aí sobre o Cristiano Ronaldo no Palmeiras, né? É óbvio que ele não ia vir, já tem nenhum contato, né? O pessoal até gosta de ficar falando, especular é legal, especulação e tal, mas óbvio que a gente já sabia que não tem nem possibilidade, né? Porque é um gasto enorme, né? O Palmeiras não faz essa loucura. Se fosse de outros times, né, ia dever o fundo e o mundo, ia vender o que tá, vender até a mãe para comprar ter o Cristiano Ronaldo no time, né? Ia
afundar aí com dívidas, né? O que tá acontecendo, né? Com alguns times aí, né? Lá de Itaquera. Então o Palmeiras não tem esse pensamento, o Palmeiras não tem essa gestão, essa má gestão. O Palmeiras é uma excelência, tipo, ali é referência. O Palmeiras é referência, né? De grandeza, de gestão, de título, de time. O Palmeiras hoje é referência. Então o Palmeiras não, né? A gente é mais uns comentários ali, né? A própria Leila falou que se ela tivesse que desmentir aí muitas coisas, aí ela ia ficar o dia inteiro falando. Então esse assunto aí acho que já deu já do Cristiano Ronaldo. Foi legal aí, é legal imaginar, né? É legal a gente imaginar o Cristiano Palmeiras ia ser sensacional, ia parar o mundo, né? Ia parar o campeonato, mas, né, infelizmente a gente não tem essa realidade. Então segue aí com o Cristiano Ronaldo lá, a gente segue firme pro Mundial, focado, né? E vamos pra cima, né? Próximo assunto aqui, galera, é o Roger Guedes no Palmeiras. E aí, torcedor, você aceitaria o Roger Guedes de volta aí no Verdão, né? O Roger Guedes lá pelo time lá do Al Rayyan. Ele tem 61 jogos, 49 gols, pra caramba em jogo, né? Provavelmente eu acho que é o cara decisivo aí do time, né? Que eu não acompanho muito o futebol lá da Arábia. Porém, né? O futebol lá não adianta, não é igual daqui, é muito inferior. Então o pessoal lá joga bem mesmo, né? Quem vai pra lá joga bem, entendeu? Porém, a gente sabe que se o Roger Guedes, né, for vir pro Palmeiras, né? Essa especulação, se ele for vir, a gente tá precisando, entendeu? Tá precisando. A gente não tem ponta, entendeu? O Facundo Torres tá improvisado, o Paulinho tá voltando, né? Então seria uma boa aí, entendeu? Pro Palmeiras, pelo menos um. Não sei se é o Roger Guedes ou não, né? Estão especulando também sobre o Cebolinha, mas eu acho que o Palmeiras precisa, né? Se são esses os únicos nomes que tem, entendeu? Pode ser o Roger Guedes, se o Roger jogar, né, aqui no Palmeiras, que jogou no Corinthians, vai ajudar muito. Eu não tenho essa aí, não. Ele é bom de bola. Não é bagre, não é nada. Ele saiu do Corinthians sendo o melhor jogador do Corinthians. Então ele volta pro Palmeiras, tem aquele clima, né? Porém, o que aconteceu ali foi, né? Os jogadores, praticamente todos já não estão mais, né? Os que estavam naquele episódio lá, que suposto aniversário dele, né? Mas não foi algo dele mesmo, que ele não foi convocado, fez birra, não foi no treino. Aí o pessoal, era para ele passar lá num corredorzinho lá, e ele ficou de graça, ficou nariz disciplinado. O pessoal foi e fez o trote com ele, pesado ainda, entendeu? Eu acho que, entendeu? Não foi tão legal, né? Tanto da parte dele não querer treinar, né? Não querer, tipo, fazer as coisinhas que era pra fazer só, né? Pra relevar. O pessoal, o elenco ficou meio que, entendeu? Tipo assim, ele é superior. Então tipo assim, por elas, assim. Entendeu? Óbvio que não é legal, porém, o pessoal que tá hoje, o pessoal que tá naquele elenco já não tá mais hoje. Então pode ser que o ambiente, né, já é outro, né? Pode ser que ele dá certo, entendeu? Eu não vou jogar fora essa possibilidade, mas, entendeu? Pelos números dele, ele tá jogando bem. E, né, se ele for vir pro Palmeiras aí, né, seria um bom reforço. Fechou? Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham do Roger Guedes. Leila vai aí, renovação também com o Abel. Ele vai renovar aí, então deixa no comentário aí qual é a sua opinião. E também o jogo de amanhã, né? São Paulo e Palmeiras, clássico. Palmeiras aí vai conseguir a invencibilidade, continuar, né? Essa invencibilidade contra o São Paulo, são 7 jogos sem perder. E também quebrar esse tabu do São Paulo, né? No Brasileirão, que é o único que está invicto. E o Palmeiras já, dos últimos jogos aí, tá quebrando. E amanhã vai ser mais um, fechou? É isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!